Eu sei que muitos de vocês vai duvidar disso que eu tô dizendo, mas na real, o Pretty Prisoner é ridículo de forte. Quem lê o mangá sabe muito bem o que eu tô dizendo. Vocês lembram que no anime ele tomou uma surra do Rei do Mar Profundo? Pois no mangá, depois que ele teve esse problema aí com o Rei do Mar Profundo, ele ouviu aquele blá 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 do Rei do Mar Profundo de que cada golpe dele tem que ser dado com a intenção de matar. E o Pretty Prisoner ficou muito mais forte só com esse conselho. Em One Punch Man acontece isso. E o problema ainda maior é que a grande vantagem que a Android 18 tinha na luta anterior, que era o combate corpo a corpo, é uma coisa que contra o Pretty Prisoner vai ser uma desvantagem. Porque, cara, o Pretty Prisoner, como eu falei, ele é muito forte. Ele apanhou pro Rei do Mar Profundo na primeira temporada, só que no mangá ele matou um monstro muito mais poderoso do que o Rei do Mar Profundo, uma ameaça nível demônio, com um soco e apenas vibrando a mão dele, ele encostou numa parede de pedra e essa parede de pedra virou poeira. Ah, mas é só a 18 tacar uma rajada de energia. Na moral, não vai vencer ele. O cara é resistente pra caramba e o que é pior, ele gosta de sentir dor. É claro, né? Talvez o fato dela ser mulher faça com que ele não goste de sentir dor, mas que o cara é brabo é. Pode ter certeza que ele é bravo. Ah, mas é só a Android 18 usar a barreira de energia. Não. A Android 18 não tem essa habilidade da barreira de energia. Ah, se o Android 17 tem, ela também tem. Ah, tá, esse é o seu argumento? Então me explica essa cena. Por que é que o Android 17 teria que correr na frente do Android 18 usando a barreira se ela própria tivesse a barreira? Resumindo, essa cena já prova, Android 18 não tem a barreira de energia que o Android 17 tem. E a vantagem na luta corpo a corpo é uma coisa que ela não teria contra o Pretty Prisoner. O cara é muito rápido, o cara é muito forte, o cara luta fisicamente muito bem, ele é muito mais resistente fisicamente do que o Android 18. Se você compara os feitos individualmente, você vai ver que não tem nem chance. E como ele ficou muito mais forte desde a luta contra o Rei do Mar Profundo, que já tinha uma força capaz de causar uma onda de impacto que faz a chuva parar de cair por um tempo, então não, ela não teria muitas chances contra o Pretty Prisoner. Até porque, bora lembrar, lá no início da saga dos androides, quando o Dr. Gero fugiu pro laboratório para despertar os androides 17 e 18, os guerreiros Z estavam tendo dificuldade para derrubar uma simples porta de aço. Quem teve que derrubar a porta de aço foi o Vegeta transformado em Super Saiyajin e foi com uma rajada de energia, não foi com força física. E o Pretty Prisoner já fez muito mais do que simplesmente derrubar uma porta de aço. Como eu falei, ele destruiu uma parede de pedra só vibrando a ponta do dedo. Então sim, ele é muito mais forte do que o Android 18. Que lembrando, tá nivelado ao Super Saiyajin 1, que não era capaz de erguer 1000 toneladas. E como o Pretty Prisoner deve estar no mesmo nível que o Tank Top Master, que consegue jogar um prédio inteiro pro alto, então sim, Pretty Prisoner é mais forte do que o Android 18 e venceria a luta. Não facilmente, não ficando ileso, mas ainda assim venceria a luta. Então, com a derrota do Android 18, agora quem entra para representar o Universo 7 é o irmão dela, Android 17. Já o Android 17 teria uma certa vantagem que a 18 não teria. Primeiro porque, ao contrário da Android 18, o Android 17 já tem um estilo mais focado em atacar de longe. A gente viu a participação dele no Torneio do Poder, no bom desempenho dele contra o Topo e contra o Jiren. O forte dele era se manter à distância, aproveitar a vantagem da energia ilimitada que ele tem, ficar atirando o máximo possível de longe e toda vez que o corpo dele fosse ameaçado por algum golpe, ele utilizava a barreira de energia, que ele pode criar quantas ele quiser, afinal a energia dele é ilimitada. O Pretty Prisoner ainda teria vantagem na luta física, se os dois fossem realmente para as vias de fato, mas lembrando, isso é um torneio e quem estava do lado de fora pode se basear na luta anterior para montar a estratégia dele. E se tem uma coisa que o Android 17 é estratégia. Ele não precisa, por exemplo, usar a barreira de energia para proteger o corpo dele de algum golpe do Pretty Prisoner. Ele pode prender o Pretty Prisoner dentro da própria barreira de energia dele. E assim, aos poucos, indo esgotando o Pretty Prisoner, que teria que usar toda a força dele para quebrar essas barreiras, até finalmente conseguir chegar no Android 17. Óbvio que o Android 17 não ia poder ficar usando aquelas barreiras o tempo todo, porque se ele fizer isso, ele não vai conseguir atacar, mas ele pode, evidentemente, usar essas barreiras de energia para ir
cansando mais ainda o Prisoner. E ao mesmo tempo que ele faz isso, ele vai atacando de longe com as suas rajadas de ki, que são ilimitadas porque ele tem combustível infinito, basicamente. E isso, evidentemente, iria desgastando muito o corpo do Prisoner até que ele não suportasse mais lutar contra o Android 17. Então eu realmente acredito que, embora a luta pudesse demorar um pouquinho, cerca de alguns minutos, o Android 17 venceria e venceria sem maiores danos. Então, com a derrota de Prisoner, agora quem vai representar os heróis classe S é Brilho Negro. Galera, agora é que são elas. Porque a real é que o Brilho Negro, o estilo dele é muito parecido com o do Prisoner, ou seja, é um lutador bruto, baseado na força física, na velocidade. Só que tudo que o Prisoner é, o Brilho Negro é e mais ainda. O Brilho Negro é muito mais forte. É resistente? É muito mais resistente. É muito rápido? Ele é muito mais rápido. A maioria esmagadora dos ataques do Android 17, pelo menos aqueles lá que a gente conseguia ver ele usando no Torneio do Poder, não funcionaria contra o Brilho Negro, não funcionaria mesmo. O corpo dele é praticamente uma máquina, ele recebe muitos golpes e não sente nada. Apenas o Garou na forma monstro foi capaz de fazer ele sentir dano. E mesmo assim ele só caiu por causa da deficiência emocional dele, porque o corpo dele em si estava inteiro. Para vocês terem ideia, foi necessário a força do esperma dourado para nocautear o Brilho Negro, e o esperma dourado é a combinação de trilhões de espermas negros. Mesmo que fossem trilhões de seres humanos, isso é uma força ridícula. Você tem ideia do que é trilhões? O Android 17, evidentemente, usaria contra o Brilho Negro a mesma estratégia que ele usou contra o Prisoner. Manter a distância, atacar, voar para fugir. Basicamente o que ele fez contra o Topo. Ficar mantendo a distância, atacando de longe, voando pela arena, usando a barreira para se proteger de eventuais ataques. Ele ia conseguir fazer isso para sempre? Não, até porque ele tem que abrir a barreira, ele tem que parar para poder atacar também. Não adianta ele fugir para sempre. O Brilho Negro também tem uma grande estamina e uma hora ou outra eles iam acabar indo pro combate franco. Mas eu vou ser bem sincero com vocês, exatamente por esses dois lutadores serem completamente opostos e terem totais vantagens e desvantagens em questões completamente opostas. Por exemplo, o Brilho Negro tem muita vantagem no combate físico. O Android 17 tem muita vantagem no ataque a longa distância. O Brilho Negro pode tolerar muitos golpes. O Android 17 pode evitar golpes usando a barreira dele. Exatamente por conta disso, eu confesso para vocês que eu não sei quem ganha essa luta. A real é essa, não sei mesmo. Então, só por causa disso, só por causa dessa minha dificuldade de definir quem seria o vencedor, eu vou dar essa luta como empatada. Os dois perdem. Qualquer outra coisa que eu fosse falar aqui, eu estaria roteirizando para um dos lados. Então, já que os dois perdem, a próxima luta fica entre Piccolo e Flash Velocidade da Luz. Galera, olha, eu lamento muito dizer isso para os fãs de Dragon Ball, mas a real é que o Piccolo não tem chance nenhuma. O Flash Velocidade da Luz, como o próprio nome diz, tem a velocidade da luz. Na verdade, ele é até mais rápido do que a velocidade da luz. E essa é uma velocidade que o Piccolo nunca nem chegou perto. Para lidar com essa velocidade, o Piccolo teria que ser muito astuto. E eu não acredito que ele consiga fazer isso tendo conhecido o Flash Velocidade da Luz assim, pela primeira vez. A gente tem que lembrar que o Flash Velocidade da Luz foi um dos responsáveis por aquele feito lá de 16 vezes a velocidade da luz, que incluía o Garou, esperma platinado, e o próprio Flash. Ou seja, aquilo lá era um feito de mais ou menos 5 vezes a velocidade da luz. Então, basicamente, o Flash é mais rápido e conseguiria vencer o Piccolo sem maiores problemas. E a audição aguçada que o Piccolo tem não funcionaria muito, porque, digamos que contra alguém mais rápido do que o som, a audição não ajuda muito. E eu já expliquei isso em vídeos anteriores. Então, vitória do Flash Velocidade da Luz contra o Piccolo. Ah, mas Bernardo, você não vai considerar o Piccolo laranja? Não, não vou. Aqui eu tô considerando os lutadores até o Torneio do Poder. Então, com o Piccolo derrotado, vamos ao próximo guerreiro de Dragon Ball, que é Gohan. Galera, Gohan é, de fato, um lutador muito bom. O problema é que o Gohan mostrou no Torneio do Poder que para ele vencer um lutador no estilo do Flash Velocidade da Luz, ele precisa de ajuda. Ele precisa do Freeza. Claro que o Gohan pode, por exemplo, expandir o Ki dele para tudo, qualquer lugar, para destruir uma área grande e pegar o Flash Velocidade da Luz. Só que para alguém rápido como o Flash, ele não dá.
daria muito tempo pro Gohan fazer isso. A real é essa. Provavelmente, o Gohan do cabelo branco do filme Dragon Ball Super Super Hero poderia vencer o Flash Velocidade da Luz. Mas o Gohan místico do Torneio do Poder, se para vencer o Disco, que é mais lento do que o Flash, ele precisou da ajuda do Freeza, e mesmo assim o Gohan nem derrotou o Disco, ele precisou agarrar o Disco pro Freeza jogar ele para fora da arena, eu não imagino realmente o Gohan vencendo o Flash. Então, Gohan derrotado, Flash permanece na arena e agora ele vai enfrentar uma barra pesada. Freeza.